No coração de São Paulo, entre a correria das avenidas e a vibração cultural do centro, ergue-se o imponente edifício Copa, uma das obras mais emblemáticas do arquiteto Oscar Niemeyer. Com seus traços curvos e estrutura imensa, o prédio é símbolo da arquitetura moderna brasileira. Mas por trás da fachada artística, o Copa também é palco de relatos sombrios e fenômenos inexplicáveis. Desde sua inauguração nos anos 1960, o Copa se tornou mais do que um edifício residencial. Com mais de 1.100 apartamentos e cerca de 5.000 moradores, ele funciona como uma pequena cidade vertical. Ali vivem pessoas de todos os perfis: artistas, idosos, jovens, comerciantes, estrangeiros e funcionários. Mas há quem diga que nem todos os moradores do Copa estão vivos. Ao longo das décadas, foram registrados no prédio diversos casos de suicídio, mortes naturais, homicídios e até acidentes trágicos. E segundo relatos de muitos moradores e funcionários, alguns desses episódios deixaram marcas que ainda se manifestam de maneira misteriosa nos corredores e apartamentos. Em entrevistas e fóruns nas redes sociais, moradores relatam vultos que atravessam os corredores à noite, vozes sussurradas vindas de apartamentos vazios e portas que batem sem corrente de ar aparente. Um dos relatos mais recorrentes é o de um homem alto, vestido de preto, que caminha lentamente nos andares superiores e desaparece quando alguém tenta se aproximar. Há também histórias de elevadores que param em andares onde ninguém apertou botão algum, especialmente durante a madrugada. Funcionários da manutenção relatam que, muitas vezes, os elevadores são chamados por ninguém e, ao abrirem as portas, encontram os andares desertos, mesmo com os sensores indicando movimento. Em 2021, um grupo de moradores decidiu criar um fórum online para reunir esses relatos. O grupo, inicialmente privado, cresceu rapidamente e passou a servir como um diário coletivo das experiências sobrenaturais vividas dentro do Copa. Alguns tratam o conteúdo como entretenimento, outros, com total seriedade. Entre os relatos mais impactantes está o de uma moradora do 22º andar que acordava todas as madrugadas exatamente às 3h13 com o som de uma criança chorando, embora naquele corredor não houvesse nenhuma criança morando naquela época. Ela chegou a gravar o som e compartilhou o áudio no grupo, o que gerou discussões intensas. Outro caso amplamente divulgado foi o de um fotógrafo que, ao registrar imagens noturnas do hall central, notou a presença de rostos e sombras não identificadas nas janelas refletidas, mesmo com o prédio praticamente vazio durante a pandemia. As fotos foram analisadas por usuários e geraram teorias variadas. Especialistas em fenômenos paranormais já se interessaram pelo Copa. Um grupo de pesquisadores da USP, em 2019, iniciou um levantamento informal sobre arquiteturas marcadas por eventos traumáticos em grandes cidades. Segundo eles, o Copa liderava a lista em número de relatos registrados em fóruns digitais. Histórias também circulam entre os funcionários mais antigos, especialmente porteiros e zeladores que trabalham nos turnos da madrugada. Um deles contou que, certa vez, viu uma mulher de branco sair de um dos elevadores desativados e atravessar o saguão sem fazer barulho, desaparecendo na porta de emergência. As áreas de serviço, que abrigam depósitos, caldeiras e corredores pouco iluminados, são consideradas por muitos os locais mais carregados do prédio. Há relatos de pessoas que, ao passar por esses locais sozinhas, sentem um arrepio intenso, náuseas ou a impressão de estarem sendo observadas. Apesar de todos esses relatos, não há consenso sobre a origem dos fenômenos. Alguns moradores acreditam que o alto número de pessoas vivendo no prédio torna mais provável a ocorrência de eventos inexplicáveis. Outros apontam que o acúmulo de energia emocional ao longo das décadas, de alegria, tristeza, violência e dor, teria deixado uma espécie de resíduo psíquico. Psicólogos entrevistados pela imprensa em 2022 sugeriram que parte dos fenômenos pode estar ligada ao estresse urbano, isolamento social e ao simbolismo do próprio Copa, que carrega em si a intensidade da vida paulistana em todas as suas formas. No entanto, há fatos que sustentam a crença nos relatos sobrenaturais. Ao longo dos anos, o prédio registrou diversos suicídios, especialmente nos andares mais altos, onde alguns moradores saltaram pelas janelas em momentos de crise. Alguns apartamentos ficaram vazios por anos, mesmo em um prédio tão disputado.
Um desses apartamentos, no 27º andar, ficou famoso por ser evitado por corretores e compradores. Segundo registros públicos, 5 inquilinos diferentes desistiram da locação em menos de um ano, alegando ambiente pesado, pesadelos constantes e sensação de presença. O Copan também abriga histórias ligadas a crimes. Em 1994, um artista plástico foi encontrado morto dentro do próprio apartamento, em um caso até hoje envolto em dúvidas. E, em 2008, um morador foi assassinado por um vizinho após uma discussão violenta, mais um episódio que alimentou o imaginário local. O que torna essas histórias ainda mais potentes é o fato de o Copan ser um microcosmo da cidade. Lá se cruzam todas as classes sociais, etnias, crenças e estilos de vida. É um edifício onde o luxo e a pobreza coexistem, e onde as experiências humanas se sobrepõem em camadas. Nos últimos anos, influenciadores e caçadores de fantasmas passaram a visitar o prédio, com a autorização de alguns moradores, para tentar registrar os fenômenos. Alguns vídeos publicados no YouTube mostraram apagões repentinos, sensores de movimento ativados sem razão aparente e ruídos inexplicáveis. A administração do prédio não comenta os relatos oficialmente, mas admite que há muitos apartamentos com histórico difícil de alugar ou vender. Algumas unidades ficam por anos anunciadas sem atrair interessados, mesmo com valores abaixo da média. Em 2023, uma produtora independente iniciou um projeto de documentário com depoimentos de moradores que viveram experiências sobrenaturais no Copan. O conteúdo ainda não foi lançado, mas os bastidores da produção já viralizaram entre os fãs do tema. A mística em torno do edifício é tamanha que alguns o comparam a locais icônicos como o edifício Joelma. Mas diferentemente do Joelma, onde uma tragédia específica concentra a carga emocional, o Copan parece reunir uma série de microacontecimentos estranhos e isolados ao longo dos anos. Mesmo com todos os relatos, milhares de pessoas continuam vivendo no prédio normalmente. Muitos dizem nunca ter visto nada. Para eles, tudo não passa de folclore urbano. Já outros preferem evitar andar sozinhos pelos corredores à noite. A verdade é que o Copan se tornou um ponto de convergência entre arquitetura, história, vida urbana e misticismo. É um prédio que respira e pulsa com a cidade, e, talvez por isso, acabe concentrando tantos relatos de experiências fora do comum. A presença constante de arte, cinema e cultura dentro do Copan também contribui para a aura de mistério. É como se o prédio fosse, ao mesmo tempo, um símbolo da modernidade e um relicário de histórias esquecidas, dores ocultas e presenças que resistem ao tempo. O debate sobre os fantasmas do Copan continua vivo. Enquanto alguns se baseiam na razão, outros confiam no que viram, sentiram ou ouviram. E mesmo sem respostas conclusivas, o prédio segue sendo um dos lugares mais intrigantes de São Paulo.